Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à reunião virtual da Educação da Vida. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje continuaremos estudando o livro Educação do Filho de Deus, volume 1, de autoria do preletor, professor Keio Kanuma. É um livro interessante e fundamental para os professores. Ele escreveu especialmente para os professores e pais também, né? O leitor encontra aqui a chave para resolver qualquer problema relacionado com os filhos, pois neles são abordados tanto a teoria como a prática, bem como relatos de experiências verídicas. Na última orelha aqui, o professor Kanuma escreve o seguinte: o que é a educação da vida, na verdade? A educação da vida não visa melhorar a criança, moldando através de determinadas técnicas ou métodos educacionais, mas fazer manifestar a natureza verdadeira do Filho de Deus existente no interior de todo ser humano. Ele procura fazer com que a criança conscientize a verdade e exteriorize a natureza divina que se esconde em seu interior. A verdadeira educação é estimular a exteriorização das qualidades, ao contrário da educação que impõe de fora para dentro. Ou seja, a educação da vida é a educação que extrai a potencialidade da criança. Não é aquela educação que entuxa de conhecimento a criança, o cérebro da criança. Olha, aprenda isso e um monte de coisa, né? A educação da vida é aquela educação que extrai toda a potencialidade da criança e faz com que ela se torne um gênio, seja qualquer criança que for, tá certo? E este livro, então, hoje vamos estudar na página 185, o tema do mês, Educação que cultiva as raízes, tá certo? A educação que cultiva as raízes. Todos sabem que a Seichoné dá uma grande importância para os antepassados, né? Comparando assim a nossa vida como uma árvore. Os antepassados representam as raízes. O tronco seriam nossos pais. E os frutos, os ramos da árvore, os frutos representam os filhos, tá certo? E no mês de abril, todo ano, nós fazemos a festividade do Santuário Roso do Brasil. Lá atualmente estamos fazendo virtualmente, tá certo? Mas é feito sempre também presencialmente na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna. Se você tiver oportunidade, assista e ore para os seus antepassados. É muito importante, porque os antepassados são nossas raízes. E dependendo da gratidão que temos a eles, nossas vidas transformam-se muito, né? Se tornam você que vai se tornar cada vez mais feliz com a reverência, a gratidão aos antepassados. Bom, no tema de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o amor filial, tá certo? E vamos falar o amor filial relacionado com o complexo de inferioridade. Por que surge o complexo de inferioridade, tá certo? Outro tema que é importante é a rebeldia dos filhos. Por que os filhos se tornam rebeldes, né, de vez em quando, ou de vez em sempre também, né? Um tema bastante importante é sobre o casamento.
como ter um casamento feliz. E quem não quer ter um casamento feliz, não é verdade? Tá certo? E é possível você fazer um casamento feliz. O segredo está aqui. Assista até o final que você vai compreender como fazer um casamento feliz, como ter uma vida feliz. E não podia faltar também outro tema bastante importante, certo? Que é a prosperidade do casal. Como ter, então, toda essa felicidade e ter a prosperidade também, tá certo? Gostaria de iniciar aqui, então, com o relato do próprio autor desse livro aqui, que é o professor Keio Kanuma. Ele tinha um problema, né? Quando ele iniciou a carreira dele, que ele não conseguia respeitar o seu superior imediato. E por várias maneiras, por várias ocasiões, ele teve conflito com o seu superior imediato, né? Então ele escreve assim aqui, né? Quando estudante, houve época em que analisei meu próprio comportamento, perplexo com uma estranha reação psicológica que se repetia com frequência. Sempre que me encontrava diante do orientador pedagógico, que é superior a ele, ficava tão nervoso e atemorizado que não conseguia pronunciar direito as palavras. Sentia-me completamente tolhido. Interessante, uma reação psicológica assim bem diferente. O curioso é que com os outros professores eu conseguia conversar e até gracejar sem qualquer constrangimento, né? Depois de formado, então, ele se formou, graças a Deus, foi professor da Escola Superior Feminina da província de Gifu, né, lá no Japão. E lá ele encontrou vários problemas com o diretor da escola. Ele tinha uma desobediência ao diretor. Era a regra da escola usar chapéu. E por várias vezes ele ignorou esta regra e recebeu várias advertências, né? Numa excursão chefiada, que ele chefiou os alunos, misturava-se aos alunos, né? Ficava junto com eles, comportando-me como se fosse um deles, o que causou várias chamadas de atenção. E aí também, lá no Japão, o professor tem que se comportar como professor, e ele estava comportando como um aluno. E devido a esse motivo, ele recebeu várias advertências também, né? Posteriormente, ele foi transferido para a escola normal em Tóquio. E lá também acabou desentendendo com o diretor. Mais tarde, o diretor da escola de Gifu com a escola... Perdão, mais tarde, tanto o diretor da escola de Gifu como a escola normal de Tóquio tornaram grandes amigos. Então é interessante que quando ele estava no cargo, ele tinha esse problema de relacionamento com o superior imediato. Mas depois que passava essa época, né, ele não tinha mais relações, né, de superioridade, então ele se tornava grandes amigos. Interessante. Aí ele foi convocado para o exército. Imagina o que aconteceu, né? Também nesse meio teve desentendimento com o oficial superior imediato e com o coronel do batalhão. Olha só. E fiquei numa situação difícil. Não conseguia entender por que repetiam os desentendimentos iniciais com os meus superiores imediatos, apesar de todas essas relações melhorarem depois, graças ao seu esforço, né? O que estava causando todo esse desentendimento com os seus superiores imediatos, não é verdade? Tudo se tornou claro quando comecei a estudar a educação da vida, ele escreve aqui. Então, tudo começou a aclarar quando ele começou a estudar a educação da vida. Todos os indivíduos com quem me relacionei mal no início
simbolizavam a autoridade paterna. Então, o problema dele era com o pai, tá certo? Que era o seu superior. Ele era criança e o pai era superior. Então, esse desentendimento com o pai começou a causar essa atitude contra os superiores. Isso porque, quando criança, ele sofria de cleptomania, aquele impulso de doentio de roubar. E o pai dele era muito austero, como um samurai, ele escreve aqui, e batia violentamente na sua mão, tentando corrigir o vício de roubar. E esse medo oculto no meu íntimo, no íntimo do professor, e mesmo depois de adulto, costumava sentir uma inexplicável insegurança e pavor ao enfrentar algum superior. Então, esse medo do pai é que fazia com que ele se sentisse inseguro, e tivesse desentendimento com o superior imediato. Mas, graças à educação da vida, ele conseguiu, então, reverter essa situação. Aqui ele escreve um poema dirigido ao pai, Perceba a tristeza que causei aos meus pais, sempre que palestro sobre minha infância. Com desprezo, meu pai me bateu na mão, tentando corrigir-me da cleptomania. Perdoe-me, papai e mamãe, quanta tristeza lhes causei. Visando me transformar em grande professor, meus pais me proporcionaram muitas experiências. Ele escreve aqui, Então, através do arrependimento, através do perdão, através da gratidão aos seus pais, ele conseguiu eliminar esse estranho comportamento que ele tinha com os seus superiores. Então, você vê a importância de agradecimento aos nossos pais. O agradecimento é muito importante, porque o pai e a mãe é a base da nossa vida. E se essa base não estiver sólida, é como se você construir um castelo na praia ali, na areia. Na primeira onda, a água vai desmoronar todo o castelo e ele vai ruir. Então, essa base que são os nossos pais, a gratidão aos nossos pais, tem que estar bem firme, bem sólida, para que qualquer coisa que você construa sobre essa base, se mantenham pela eternidade e não seja destruído com a primeira onda de tristeza, o primeiro obstáculo que você vai ter na sua vida. Então, amor aos nossos pais, gratidão aos nossos pais. Na Sutra Sagrada, vocês devem notar que existe lá um trecho logo na Revelação Divina da Grande Harmonia, Mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus, tá certo? Então, o agradecimento aos nossos pais é importantíssimo para a nossa vida. Mesmo que você ore para Deus, Deus, muito obrigado, mas se você tiver algum desentendimento com os pais, não está em conformidade com a vontade de Deus. E aqui no início do capítulo, o professor Kanuma escreve o seguinte, estudaremos este mês o amor filial, que aqui ele diz que é oyakoku, tá certo? Oyakoku, aqui traduzido como amor filial, compreende também o sentimento de amor, o respeito, a obediência, o dever e a gratidão para com os pais. Então, a palavra oyakoku em japonês abrange todas essas qualidades, Bem como atos que expressam esses sentimentos, também os atos que expressam esses sentimentos de amor, respeito, obediência, dever e gratidão com os pais, E o culto aos antepassados, Então, estudaremos esse mês o amor filial e o culto aos antepassados. Com relação ao antepassado, já falei
E no mês, todo ano, no mês de abril, nós temos a festividade do Santuário Roso. Convido a todos a participar da nossa festividade. Aqui na página 187, existe um subtítulo, né, que ele diz assim: um estranho complexo de inferioridade, tá certo? E ele escreve o seguinte: seus pais são os responsáveis pelo seu nascimento. Portanto, odiá-los significa amaldiçoar a sua própria vinda a este mundo, pensando como: nasci por mera casualidade, né? Não passo de um subproduto, sou vítima do apetite sexual dos meus pais. Então, algumas pessoas pensam dessa maneira. É fazer com que sou vítima do apetite sexual dos meus pais. É que fazem perder a alegria de viver e provocam um estranho sentimento, né, um estranho complexo de inferioridade. Então, essa atitude mental de que ele é um subproduto, né, do apetite sexual, eu não pedi para nascer, e etc., faz com que ele tenha um complexo de inferioridade. Estranho também, né? Quando a pessoa for capaz de agradecer aos pais de maneira incondicional, o seu complexo de inferioridade desaparecerá e a vida se tornará radiosa. Então, é importante para você eliminar o complexo de inferioridade é você amar os seus pais, agradecer aos seus pais. Graças aos seus pais você está neste mundo tendo essa oportunidade de evoluir espiritualmente, tá certo? Agradeça. Se você não tem nada para agradecer aos seus pais, se eles não se te abandonaram, se eles foram uns pais assim, que não merecem seu reconhecimento, etc., né? Abandone todas essas ideias, tá certo? Pense que seus pais lhe deram a vida. A sua vida é a coisa mais importante que você tem. E graças aos seus pais, você tem essa vida maravilhosa. E através dessa vida você vai poder ter várias experiências nesse mundo e evoluir espiritualmente, que é a missão nossa aqui neste mundo, tá certo? Então, agradeça aos seus pais. Se não tem nada para agradecer, agradeça pelo menos a vida que ele lhe deu. E assim a sua vida vai modificar, vai se transformar cada vez para melhor, tá certo? Outro texto aqui interessante é sobre a rebeldia dos filhos, né? E nós falamos, na página 187, ele continua: a criança espelha fielmente o estado mental dos pais. A criança espelha fielmente o estado mental dos pais. Por quê? Porque a mente do pai e do filho, eles são ligados, tá certo? Quanto menor o filho, mais essa influência, né, dos pais com os filhos. E as mentes estão ligadas, principalmente pai e filho. E quando jovem, o casal vive criticando os pais idosos, o filho pequeno se rebela contra seus jovens pais. Tá certo? Então, criticar os pais faz com que os nossos filhos se rebelem contra nós mesmos. A criança teimosa, rebelde ou desobediente está apenas imitando os pais. Interessante, né? Vou ler outra vez. A criança teimosa, rebelde ou desobediente está apenas imitando os pais. Observando a conduta dos filhos, podemos corrigir nossos erros e aprender a tratar os nossos pais, tá certo? Que coisa bacana, né? Então, os filhos são os nossos professores. Então, se você tem algum problema com o filho, pense na sua atitude mental, na atitude do casal. Será que vocês estão em harmonia? Será que não tem algum problema entre o casal? Por exemplo,
a febre, né? Quando o casal entra em atrito, o primeiro sintoma que surge na família é a febre na criança. Por quê? Porque atrito entre o casal é um atrito mental, tá certo? E você sabe que você atritando qualquer coisa, ela esquenta, né? No frio nós atritamos as mãos aqui, né? Para esquentar as mãos, na verdade. Então, quando o casal está em desarmonia, isso significa um atrito mental. E o atrito mental causa no filho uma febre, tá certo? Então é interessante que isso é imediato. Não estou pedindo para você brigar com a sua esposa, né? Mas, ou com o seu marido. Mas pode notar, né? Que quando vocês estão em atrito, em desentendimento mental, primeira reação que acontece é com os filhos. Os filhos começam a ter febre, tá certo? É muito importante essa harmonia no lar, tá? Para que os filhos possam crescer com saúde, sem problema nenhum. Outro problema interessante é a enurese noturna. Muitas crianças, né, têm esse problema quando pequenos, ou até quando ainda adolescente. O que causa a enurese noturna? A enurese noturna é causada pela desarmonia do casal. O filho sente, pode ser que ele não fale, né? Mas ele sente essa desarmonia do casal. E ele quer chorar, de tristeza, ele fica triste quando vê o casal em desarmonia, brigando, né? Se desentendendo, ele fica triste. E tristeza significa lágrimas, na verdade. Quando você fica triste, você chora. Mas ele não pode chorar todo instante. Então, o que ele faz? Ele chora durante a noite, através da enurese noturna. Então, temos relatos na Seitonei, muitos casais que o filho estava com esse problema de enurese noturna, e quando eles se reconciliaram, se harmonizaram, no dia seguinte, o filho parou de fazer xixi na cama, tá certo? Então, é muito importante a harmonia do cônjuge, tá? O casal é uma mente só, como eu falei, né? Quando essas mentes começam a ter problema, vão ter problemas também com os filhos. Ou também vamos ter problemas com os nossos alunos, tá certo? Então, quem tem problema com o pai ou com a mãe vai ter no futuro problemas com os filhos ou também com problema com os alunos, tá? A criança teimosa, rebelde ou desobediente está apenas imitando os pais, como relatamos agora há pouco, né? Então, esse é um problema bastante que nós devemos resolver, e é possível resolver. Uma atitude simples, a harmonia, a gratidão, o amor, né? Quantas vezes você já falou, querida, eu te amo, tá certo? Querido, eu te amo, e assim por diante. Quando as pessoas estão namorando, né, aquele clima bonito de amor, né? Então você fala assim várias vezes, né? Quando encontro, vai jantar junto, na volta, nossa, eu te amo, e é comum, né? Mas depois que casa, não sei porquê, né? As pessoas esquecem de falar, eu te amo, E aí então começa a ver os defeitos, e esses defeitos são um pequeno defeito, né? E vão se avolumando até que surge um grande problema, tá certo? Então, antes que aconteça isso, começa a praticar, né, o amor, começa a falar, tem que falar. Eu te amo, nossa querida, você fez um jantar excelente, né? Nossa, quando o marido volta, seja bem-vindo, alguma coisa assim, né? No japonês fala o kairi, né? E você criar esse clima de harmonia no lar, tá certo? Não desarmonia, né? Então, muitos lares têm problema porque quando o marido ou a esposa volta do trabalho, começa a brigar. E não é o normal.
O normal é ter uma vida harmoniosa. Por isso que casaram. Se fosse para ter uma vida desarmoniosa, não teriam casado, não é verdade? Outro tema importante aqui, vamos então, o tempo está passando bastante, na página 187 ainda, ele fala sobre casamento feliz. É possível ter um casamento feliz? Ou será que isso é uma utopia? Não. Você fala assim, mas no mundo a maioria dos casais são infelizes, né? Acho que alguma coisa está errada, não é verdade? O casamento foi feito para ser feliz, tá? Aqui o professor Keio Kanuma, desse livro, Educação do Filho de Deus, volume 1, né? Página 187, ele diz o seguinte: será infeliz o casamento de quem sente ódio pelos pais. Parece que não tem nada a ver, né? Mas está relacionado com a felicidade do casal. Vou ler outra vez. Será infeliz o casamento de quem odeia... Será infeliz o casamento de quem sente ódio pelos pais. A esposa que odeia o pai não consegue amar o marido, porque a imagem do pai é projetada no seu cônjuge. Então, quando a esposa que tem desentendimento com o seu pai, ele vai ter um desentendimento com o marido, tá? Pois ele vê no marido a figura, ela vê no marido a figura do pai, tá certo? E aí começa o desentendimento. Ela vê a imagem do pai através do marido e transfere esse ódio que sente pelo pai. Isso é inconsciente, tá certo? Está no seu subconsciente. Então, desde criança, você veio assim odiando seu pai, né? Veio odiando tal, então isso daí fica no seu subconsciente. E quando você se casa, o marido representa o seu pai, tá certo? Seria o pai da família, né? E aquele sentimento de ódio começa a se manifestar. E aí começa, então, a desarmonia no lar. E a mesma coisa acontece com o marido, né? Da mesma forma, o marido que mantém relacionamento desarmonioso com a mãe não viverá em harmonia com a esposa. Por quê? Ele tende a procurar a imagem da mãe na esposa. Interessante, né? Um casamento abençoado em que os cônjuges amam e respeitam os pais possui desde o início uma sólida base para a felicidade, mas um casamento realizado contra a vontade dos pais geralmente termina mal. Então, é muito importante. Se você vai casar, porque o casamento, né, não é a união somente do casal. Antes de tudo, é uma união familiar. A sua família vai se unir a outra família. Então, é necessário que exista harmonia entre as famílias, principalmente entre você e os seus pais, e vice-versa, entre a família do marido ou da esposa com os seus pais, né? Então, é isso que faz a sólida base para um casamento feliz. Porém, nunca é tarde para começar. Se a partir deste momento você se esforçar para manifestar gratidão aos seus pais, conseguirá ser feliz. Então, nem tudo está perdido, tá bom? Se você está com algum problema no lar, faça uma reflexão, reflita e vê se você não tem algum problema com o seu pai ou com a sua mãe. E dessa maneira, então, você poderá resolver através da gratidão aos seus pais. Se os seus pais já não estão mais neste mundo, já estão no mundo espiritual, não tem problema. Nossas mentes estão ligadas. Nas camadas mais profundas do nosso subconsciente, todas as mentes estão ligadas, tá? Aproveite a festividade do Santuário Roso, faça um registro espiritual para os seus pais, se eles já passaram para o mundo espiritual,
e orem para eles. Com certeza, esse é um sentimento de gratidão que vai chegar aos seus pais falecidos e vai fazer com que suas mentes se reconciliem. Tá? Não perca essa oportunidade de fazer os registros espirituais. E se o santuário já passou, não tem problema. Pode ir na regional, na sede central, fazer os registros espirituais, que toda semana é feito a oração, né, de consagração desses espíritos lá no Santuário Rousseau. Então não tem problema, qualquer época do ano você pode fazer os registros espirituais que serão enviados para Ibiúna. A série serão consagrados naquela semana, tá bom? Tudo bem, não esqueça então de fazer os seus registros espirituais. Agora então, finalmente, nós vamos falar um pouquinho sobre a prosperidade, certo? E vou usar um outro livro aqui, chamado A Prosperidade em Suas Mãos. Creio que muitas pessoas já possuem esse livro maravilhoso, do professor Yoshihiko Iwasaka. Ele foi diretor-presidente da Seichonoye e na época ele escreveu esse livro aqui. E na página 43 tem um relato bastante interessante que eu fiquei bastante impressionado com esse relato aqui, que fala sobre prosperidade e também sobre o amor filial. Ele trata aqui um advogado, né? Ele chama de Dr. F, do interior de Minas Gerais. E ele teve um desentendimento muito grande com o seu pai durante a infância. Quando ele tinha de 12 a 13 anos, um adolescente ainda, ele teve um desentendimento que sumiu um dinheiro da família que o pai estava guardando para alguma eventualidade, né? E esse dinheiro sumiu. E o filho, então, o pai havia contado apenas para o filho onde estava o dinheiro. E, logicamente, o pai pensou, meu filho pegou esse dinheiro e gastou, né? E foi cobrar o filho. Meu filho falou, não peguei esse dinheiro, né? E uns dias atrás, um amigo do pai foi na casa lá e o filho falou, olha, será que não foi o seu amigo que pegou? Né? Aí o pai ficou mais bravo ainda. Falou, seu desgraçado, além de roubar o dinheiro, está acusando o meu melhor amigo. E deu uma surra no filho, né? Aquelas surras lá, né? De antigamente, que o filho até desvaleceu, tá certo? Desmaiou lá e de tanto que ele bateu de chicote no filho. Aí, então, o filho ficou muito revoltado, né? Ele falou, puxa vida, se eu tivesse roubado dinheiro, tudo bem, poderia até apanhar de chicote, mas eu não peguei o dinheiro. Então, ele ficou mais revoltado porque ele não tinha culpa do que havia acontecido na casa, né? E ele, então, no dia seguinte, ele resolveu sair de casa. Saiu de casa, foi para Belo Horizonte, um garoto de 13, 14 anos, né? O que vai fazer, né? Ele conseguiu, através da esmola que o pessoal dava para ele, conseguiu, então, ir se virando ali na cidade. E ele tinha uma forte vontade de estudar, né? E ele queria estudar o quê? Ele queria estudar para ser delegado de polícia ou juiz. Por quê? Para colocar o pai na cadeia. Olha o tamanho da raiva que ele estava sentindo do pai. E então ele batalhou bastante, se tornou bacharel de direito, né? Mas interessante que, mesmo se tornando pessoa importante, né, tendo diploma de advogado, tudo, os casos que ele pegava não se desenrolavam. Todos os casos que ele pegava travava, e não tinha sucesso, e estava passando até dificuldade já nessas atividades, né? E pensou, o que será que está errado na minha vida? Será que tem alguma coisa que está bloqueando? Não é possível. Eu, de adolescente, consegui me formar, então eu não sou uma pessoa assim, burra, né? Eu sou inteligente. E começou a procurar a causa.
E uma vez, então, ele ouviu falar da Seichonoye, do seminário da Seichonoye, lá em Ibiúna. E ele foi, então, falou, eu quero, como última tentativa, né, o último recurso, eu vou participar desse seminário aí, da Seichonoye. E justamente o professor Iwasaki era um dos orientadores, né? E ele foi lá, né? Falou com o professor, falou, não, o professor falou assim, faça a purificação da sua mente e reconcilia com o seu pai, né? O professor Iwasaki já sabia tudo desse negócio aqui, sabia que o problema de prosperidade está relacionado justamente com a gratidão aos pais. Se não tiver gratidão aos pais, você não vai ter sucesso. Pode crescer, pode ter sucesso momentâneo, né? Mas com certeza esse sucesso não será permanente. Um dia vai cair. E recomendou fazer a purificação da mente. Purificação da mente é uma cerimônia que nós fazemos nas academias ou nas regionais também, na sede central. Nós temos uns dias específicos para fazer a purificação da mente, em que você coloca num papel, logicamente tem uma explicação, tudo aqui eu vou fazer uma explicação bastante resumida, coloca toda a sua mágoa, todo o seu sentimento de raiva, sentimentos negativos numa folha de papel. E essa folha de papel vai ser queimada através da leitura da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade. E através das pessoas ali reunidas, né, para fazer esta oração, são purificadas, então, todos os sentimentos negativos e causas maléficas do passado, através da leitura da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade. Então, é feita uma limpeza na nossa mente. Então, esse professor, esse Dr. F., então, foi participar, né, do seminário lá da academia e participou da prática da purificação da mente. Nessa atividade, os participantes fazem a limpeza da sua mente, isto é, eliminam da sua mente todos os sentimentos e pensamentos impuros, tais como tristeza, mágoa, ira, frustração, ciúme, etc. No decorrer desta prática, há um momento em que todos juntos, em coro, falam em voz alta as palavras: papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, repetidas vezes durante alguns minutos. Falamos também, mamãe, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, mamãe, muitas vezes. Antepassados, muito obrigado, antepassados, muito obrigado, antepassados, muito obrigado, e assim por diante. E na hora então que chegou essa atividade de falar, né? Agradecimento ao antepassado, ao papai e à mamãe, todos falavam em conjunto, em coro, né? Papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, mas o Dr. F. não conseguia falar, devido ao ódio que ele sentia do pai. Será que dá para falar? Muito obrigado, papai, depois de tudo que ele me fez, né? E da boca dele saía o quê? Né? Gritos de ódio, de vingança, né? Desespero, todo mundo falando assim, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado, e da boca do Dr. F saía, papai, seu desgraçado, papai, seu desgraçado, papai, seu desgraçado, né? De tanto ódio que ele sentia, da surra que ele levou quando era criança. Mas depois, essa atividade, pelo menos a gente fica falando, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, não ter passado muito bem, pelo menos uns 10 minutos. E no finalzinho, então, né, entretanto, quase no final dessa prática, ele conseguiu dizer, papai, muito obrigado, eu lhe perdoo, eu o amo, né? Então, aquele clima de gratidão aos pais, de gratidão ao tempo passado, gratidão à mamãe, contagiou o seu coração e no finalzinho da prática ele conseguiu perdoar o seu pai e pedir perdão. Ele pediu perdão e gratidão e disse até, eu te amo. Aí depois que terminou o seminário, né, ele, em vez de voltar a Belo Horizonte, para a sua terra,
onde ele tinha um escritório de advocacia, ele sentiu uma grande saudade do pai. Ele falou, puxa, o que será que meu pai está fazendo, né? Ele já deve estar velhinho, será que ele está bem? Será que ele já morreu, né? E em vez de ir para Belo Horizonte, ele foi para a cidadezinha dele, lá no interior de Minas Gerais. E procurou pela casa, mas passando 30 anos já, ele não encontrou. Aí perguntando lá para a vizinhança se morava assim, assado, né? Tinha uma casa assim, uma fazenda assim, será que o pessoal não sabe, né? Até que uma pessoa, né, falou, não, eles mudaram lá da fazenda e está morando ali na casa, tal lugar. E ele foi, né, à procura dos pais, né? Após o término do seminário, o Dr. F., em vez de voltar à sua casa em Belo Horizonte, resolveu ir ao interior de Minas à procura do seu pai. Graças a Deus, o pai estava vivo. E quando ele aproximou da casa, né, o seu pai de longe já viu, falou, meu filho querido, muito obrigado, eu estava te esperando, todo dia eu estava esperando você. Olha que interessante. O pai já tinha até esquecido aquele desentendimento que teve com o filho e estava todo dia esperando a volta do filho. Por isso que às vezes a gente fica odiando alguém, fica pensando coisas negativas, e essa pessoa já até te perdoou. Mas você fica com aquela raiva por vários e vários anos. Não é verdade? E aí ele ele tinha pensado um monte de coisa para falar para o pai. Mas vendo o pai naquela idade, já velhinho, ele falou, puxa vida, né? Não vou falar nada sobre o passado. O importante é o momento presente. Agradecer ao seu pai. E ele passou lá uma semana agradecendo ao pai, contando as histórias que ele passou, tudo, né? Mas sem revoltas, sinceramente, né? Conversando durante as coisas boas que aconteceu na sua vida, durante a infância, relacionamento com a mãe, com os irmãos, né? Aqui ele não disse se tiver irmão, mas falando coisas belas da vida. Para que recordar as coisas ruins do passado, né? Só vai criar mais sentimento negativo. E aí então ele ficou lá, né? O mais importante foi o fato de poder abraçar o pai e agradecer-lhe, tá certo? Então, aquele desentendimento do passado passou. E ele voltou, então, para Belo Horizonte, para a sua atividade, né, de advogado, com a mente limpa, através da purificação da mente. Purificou a mente, até as camadas mais profundas. Perdoou o pai. Estava em harmonia com todo o universo. Aquele que agradece a Deus, mas não consegue, porém, agradecer a teus pais, não está em conformidade com a vontade de Deus. E nesse momento, então, o Dr. F. conseguiu limpar toda a sua mente através da prática da purificação da mente, feito no seminário lá na Academia de Ibiúna. E depois desse fato aqui, coisas incríveis começaram a acontecer na vida do Dr. F. Depois de ficar alguns dias na casa do pai, o Dr. F. regressou à sua cidade a fim de retornar ao seu trabalho como advogado. Fatos incríveis e até inesperados começaram a acontecer na vida dele. Todas as circunstâncias começaram a dar certo. Olha que interessante. Muitos processos que eram considerados como casos perdidos começaram a se desenrolar favoravelmente e ele começou a ter grande sucesso profissional através da gratidão aos pais, do amor, da reconciliação com os pais, do perdão aos pais. Então é uma coisa simples, né? Então esse relato vê que pode ser uma causa assim, para você pode ser uma causa assim que te feriu muito. Mas no momento que você pede
perdão, isso desaparece totalmente. Sua mente fica limpa e abre um novo caminho para a sua vida. E aqui no finalzinho ele escreve o seguinte, esse Dr. F. escreveu o seguinte: eu lutei muito, me dediquei bastante, fiz de tudo, mas enquanto mantinha rancor contra meu pai, não conseguia nada na vida. Enquanto tinha rancor contra o pai, não conseguia nada na vida. A partir do momento em que consegui perdoar o meu pai, a ponto de agradecer do fundo do coração, a situação mudou completamente. Perdão é agradecer. Você pode perdoar a pessoa, mas se não tem gratidão a ela, não perdoa realmente. Tá certo? Então o perdão deve ser acompanhado pela gratidão. Eu estou agradecendo a meu pai pelo fato de ter me dado esta vida de Deus. É o que nós falamos no início. A qual está acima de qualquer razão e transcende todas as coisas deste mundo material. A coisa mais importante que nós temos é a vida. E essa vida foi dada pelos nossos pais. Então, só por essa vida, já temos que agradecer a nossos pais. Tá certo? Então, aqui na página 189, o professor Keio Kanuma escreve aqui, para nós finalizarmos esta palestra, né? O relacionamento conjugal reflete-se no relacionamento com os colegas de trabalho. E o relacionamento com os filhos reflete-se no relacionamento com os subordinados. Tudo é reflexo da mente, né? Então, vou ler outra vez, certo? O relacionamento conjugal, tá? Você e seu cônjuge, reflete-se no relacionamento com os colegas de trabalho. Se o seu relacionamento com os colegas de trabalho não está bom, é porque o seu relacionamento conjugal está com algum problema. E se o seu relacionamento com os filhos não está bem, reflete-se no relacionamento com os seus subordinados. Tem chefes que não se dão bem com os subordinados. Por quê? O relacionamento em casa com os filhos não está muito bem. E nossas mentes, como falei, estão todas ligadas, né? Se você está em um determinado ambiente, você está ligado com todo esse ambiente. E nas camadas mais profundas da nossa mente estamos ligados a toda a humanidade, né? E tudo é reflexo da nossa mente. Se você tem uma mente alegre, feliz e harmoniosa, assim será a sua vida também. Feliz, saudável e harmoniosa. Mas se sua mente está doente, com rancor, ódio, mágoa, a sua vida ao seu redor também vai refletir toda esse ódio, essa mágoa, essa infelicidade, essa mente negativa. Então não é o mundo que é o culpado, é a sua mente que está em desarmonia. Mude a sua mente. A partir de hoje comece a praticar a meditação Shinsokan, faça a leitura da Sutra Sagrada, aproveite, faça a leitura desse livro, pode ser que você já leu uma vez, não tem problema, leia novamente, coisas interessantes você vai descobrir, você vai até pensar, será que eu li esse livro realmente? Nós lemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, lemos quantas vezes for necessário, né? E cada vez que lemos, aprendemos muitas coisas, porque a verdade não muda através dos anos, tá certo? Tenha bastante felicidade na sua vida, vamos fazer com que a doutrina da Seichonoye se expanda cada vez mais. Contamos com você para que a Seichonoye se expanda cada vez mais, que a filosofia da Seichonoye possa chegar a todos os lados, a todos os lares, a todos os professores, a todos os seus amigos. Contamos com todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Na Seichonoye temos um cuidado especial
para com as almas daqueles que amamos e que já estão no plano espiritual da existência. Vibrações de amor, que chamamos de orações, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. Quer entender um pouco mais sobre este sublime e tão importante assunto? Quer conhecer o Santuário Roso do Brasil e seu papel espiritual? Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o templo da cura divina. Muito obrigado.